tema que nos toca talvez pontue apenas, e certamente a intenção dos colegas foi aproveitar a experiência neste mergulho na área do direito internacional dos direitos humanos para trazer alguma reflexão, algum aporte que sirva para as nossas causas cotidianas aqui na nossa realidade brasileira. Nós vamos fazer uma breve apresentação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e as suas possibilidades de acesso e a sua jurisprudência construída em termos de direitos sociais, particularmente direitos do trabalho e a saúde. Não só o que está realizado, que talvez ainda seja muito tímido, mas o que se pode realizar. Isto como uma porta de acesso não apenas à sociedade civil, né, por petições, mas também uma observação, um trabalho efetivo que o Ministério Público, de fato, pode também desenvolver neste âmbito. Bem, o Sistema Interamericano tem dois órgãos principais: a Comissão Interamericana, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José da Costa Rica. A comissão tem tem 7 membros, não necessariamente juristas, né? Não há uma profissão que seja requerida para ser comissário, né? Apenas que cada um deve ser de uma nacionalidade diferente, como também os juízes da Corte. A Corte, sim, a Corte Interamericana é um órgão jurisdicional típico. Os 7 juízes, naturalmente, são da carreira jurídica e necessariamente devem preencher os requisitos para serem nomeados para os mais altos tribunais de cada país. Algumas vezes nós vemos colegas, inclusive da área jurídica, perguntando, confundindo comissão e corte, achando que é um tribunal apenas por nomenclatura, mas que seria uma espécie de ONG, etc. Não. É importante trazer essas imagens. É um tribunal típico, com funções tipicamente jurisdicionais e altas funções que visam a proteção aos direitos humanos. É o nosso material básico, essencial, o respeito, a proteção, o desenvolvimento do ser humano. A Corte Interamericana é um tribunal típico que emite sentenças típicas, que condena tipicamente, que impõe sanções não apenas de obrigação de fazer, mas pecuniárias. Os estados são obrigados a pagar e têm pago. Têm cumprido as sentenças em um elevado grau. Há alguns países em que o cumprimento das sentenças é de menor incidência, porém, na maioria nós temos, na média, nós temos um grau de atendimento às sentenças superior ao atendimento das sentenças dos judiciários nacionais. Então, se algumas vezes vemos crítica, determinado país não cumpriu, ou a sentença está sendo cumprida aos poucos, porém, nós vemos que, em média, o cumprimento das sentenças da Corte é bastante significativo. O nosso foco de direito do trabalho, direito à saúde e dignidade tem uma razão de ser para mostrar que estes direitos são perfeitamente
judicializáveis no âmbito do sistema interamericano, muito embora a jurisprudência ainda seja bastante tímida. Daí porque nós víamos como seria importante que o Brasil pudesse aportar membros da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana oriundos da área dos direitos sociais, particularmente da área do direito do trabalho. Por quê? Há um déficit na jurisprudência de reconhecimento de violações a direitos sociais. Aliás, há um déficit de petições. Nós, advogados, não pleiteamos ao sistema interamericano e, portanto, não há uma possibilidade de decisão, de análise e decisão pelo sistema. Há agora um incremento bastante razoável e as organizações latino-americanas têm sido muito importantes nessa difusão. Lembro aqui a Associação Latino-Americana dos Juízes do Trabalho, que também tem sido muito importante nessa divulgação. Pois bem, vejamos que desde a Declaração Americana sobre Direitos e Deveres do Homem, toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas. Desde 1948 que nós temos este comando na Declaração Universal, na Declaração Americana. Também a Carta da OEA, que é um diploma normativo também aplicado aos processos internos no Brasil e externos, pode ser alegada, e aí também há a previsão de dignidade no trabalho e na velhice, na aposentadoria e também quando, por alguma razão, o indivíduo perca o trabalho e caia no desespero do desemprego. Então, a Carta da OEA já protegia também o trabalho. Nós temos que lembrar que o Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem normas de uma certa maneira genéricas. Por quê? Porque ele incide em dois dos principais sistemas jurídicos universais, que é o direito civil ou direito legislado, que é o que temos aqui no Brasil, e o direito comum, ou common law, ou direito consuetudinário, que é o direito pouco legislado, mas fundamentado nas decisões judiciais. A jurisprudência é que acaba formando o direito, sendo reservado ao Poder Legislativo um importante papel de debate e inserção legislativa nas questões mais fundamentais. Portanto, não nos preocupemos com o fato de o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o que chamamos de a Constituição Americana de todo o continente sobre direitos humanos, porque tem essa estatura jurídica, embora aqui no Brasil ainda não haja sido reconhecido, o Supremo já entende que ela tem uma natureza quase constitucional. Fica abaixo apenas da Constituição, mas acima de todas as leis. Portanto, uma norma muito importante pelo reconhecimento mesmo aqui do nosso Supremo brasileiro. Os direitos sociais devem ser objetos de desenvolvimento progressivo. O que quer dizer isso? Que há um princípio do desenvolvimento sempre para frente do ser humano, na condição social de qualquer direito, e, em contrapartida também, o chamado princípio do não retrocesso, que não pode haver
diminuição dos direitos de natureza social. Este é um princípio muito importante que a Corte Interamericana tem levado muito a sério. Temos ali um exemplo do caso Acevedo Buendia versus Peru. É uma sentença de 2009 em que trouxemos que o desenvolvimento progressivo implica uma obrigação de fazer e um dever de não regressividade ou não retrocesso justificáveis perante o sistema interamericano de direitos humanos. Um outro princípio é de que o progresso deve sempre se dar dentro dos recursos financeiros disponíveis. Portanto, concluiu-se naquele caso que é vedado o retrocesso social por meio de normas que flexibilizem o direito do trabalho, afetando a garantia de vida, de saúde e de um nível econômico digno ao trabalhador e sua família. Não chegou nenhum caso sobre terceirização, sobre flexibilização de leis, ainda na Corte Interamericana. Mas nós podemos ler nas entrelinhas da jurisprudência que são casos que preocupam aos intérpretes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. De fato, os princípios norteadores de progresso social e de não retrocesso determinam, evidentemente, que tenhamos neste continente de grande injustiça de distribuição de oportunidades e rendas, um tratamento especial ao direito do trabalho, ao trabalho e o direito à saúde, ao meio ambiente do trabalho.